Vamos lá, gente, fazendo a correção do livro de história da unidade 4 toda, tá bom? Para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, poder estar conferindo aí. Então, aqui, ó, do Reino Unido ao Império, começa na página 142 e logo na 143 nós temos a atividade. Então, aqui no número 1, deixa eu melhorar aqui o zoom para vocês, pronto. De acordo com a transmigração da família real, assinale a alternativa certa. As alternativas. Então, nesse caso aqui, são 3 frases. A família real chegando ao Brasil ficou instalada em casas cedidas por fidalgos. A sede do governo português foi transferida para o Brasil a mando de Dom João. E com a chegada da família real, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido ao de Portugal. Número 2. Qual é o nome do imperador francês que invadiu Portugal com suas tropas? Napoleão Bonaparte. Aqui embaixo, ó, como ficou conhecida a vinda da família real para o Brasil? Transmigração da família real. Número 4 era para trocar o número pela letra do alfabeto e aí a gente encontra Dom João VI. E Dom João levou a colônia à categoria de Reino Unido. É só marcar o xizinho ali no meio. Aí nós vimos sobre a história da independência. Passamos aqui para a atividade na página 147. Então, após o retorno da família real, os políticos portugueses queriam transformar o Brasil novamente em colônia. Nessa época, quem governava o Brasil em nome de Portugal era Dom Pedro. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o Dia do Fico. E havia no Brasil, nessa época, uma campanha a favor que o Brasil ficasse independente de Portugal. Aqui na número 2 era para você copiar lá do texto exatamente a frase que foi dita por Dom Pedro no Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Lembrando de colocar entre aspas, porque foi uma fala de outra pessoa, não sua. Pinte o nome do príncipe regente que se tornou o imperador do Brasil após a independência. Foi Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, porque nós tivemos 2. Aqui, ó, no quadrinho era para você completar com as informações. Data e local em que se encontrava Dom Pedro I, dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga. Não precisa colocar as margens, pode colocar perto, que a gente sabe que não estava do ladinho, né? A palavra de liberdade, independência ou morte. O nome dado ao acontecimento e a sua consequência foi Grito do Ipiranga e ficou conhecido como Independência. E aqui o nome completo de Dom Pedro. Então, ó, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. E aqui no último era para você pintar a bandeira do Brasil com as cores corretas e escrever o nome. Quem sou eu? Ó, escreva o nome dentro da nossa bandeira e pinte utilizando as suas cores. O brasileiro considerado aí o patriarca da independência, você vai botar José Bonifácio de Andrade Silva. Se você não quiser escrever dentro, pode escrever do ladinho também. E pintando com as cores corretas. Aqui, ó, o que esta imagem representa na história do Brasil, o início da monarquia ou a coroação de Dom Pedro, da forma que você achar que fica melhor para entender. Aqui na 8 era para você marcar um X nas alternativas corretas, que são: o momento em que Dom Pedro gritou independência ou morte ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Dom Pedro I reinou por 9 anos no Brasil. José Bonifácio ficou responsável por cuidar de Pedro de Alcântara. E Dom João VI faleceu. E Dom Pedro I teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. Aí nós entramos com a imigração. Sim, tem o texto aqui. Vamos para a atividade. Página 153. Era para escrever dentro do barco o que significa migração. É o deslocamento de pessoas de um país ou de uma região para outro lugar. Para fazer um X na alternativa que indica quem deu início ao movimento migratório no Brasil, que foi o governo português, né, que ficou chamando os imigrantes para virem trabalhar. E aí, completando essa parte do trecho com as palavras do quadrinho, a gente tem esse seguinte parágrafo. Os colonos, inicialmente, quando chegavam ao Brasil, recebiam uma pequena propriedade, onde deveriam produzir gêneros alimentícios para abastecer as províncias, as colônias.
Delas originaram-se cidades e os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná e de Santa Catarina. Aí em Rio Grande do Sul e Paraná você pode inverter a ordem, pode ser primeiro Paraná e depois Rio Grande do Sul, que não tem problema. Preenchendo aí ó, sobre a imigração no Brasil, países de onde vinham os imigrantes. Alemanha, Itália, Rússia, Holanda, China, Japão, tinham vários outros. Você não precisa colocar todos esses. Se você colocou algum desses, já está certo. O que eles recebiam de incentivo? Um pedaço de terra para plantar. Qual era o objetivo dessa imigração? Era incentivar a formação de pequenos e médios proprietários. Aí aqui a gente tinha a foto do barco da época, um cartaz que chamava, né, os imigrantes. Como se chamava a companhia de navegação? La Veloce. Que destinos aparecem no cartaz aí na propaganda? Brasil, Savoy, Itália, Venezuela, Milão, Nápoles, Montevidéu, Buenos Aires e Nova York. A navegação a vapor foi muito utilizada pelos imigrantes que queriam viver no Brasil. Aqui no 6 temos o complete, ó. Paulo saiu da Itália, emigrante, para morar no Brasil, imigrante. Carla, que morava atualmente no Japão, imigrante, saiu do Brasil há 20 anos, imigrante. E aqui, os 12 grupos de imigrantes que vieram de lugares diferentes, ó. Judeus, húngaros, russos, japoneses, espanhóis e libaneses, são as palavrinhas que estão em pé, e as deitadas, alemães, italianos, holandeses, ucranianos, poloneses e chineses. Aí nós entramos aqui na parte do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Aqui no número 1, a página 159, era para ligar quais eram as principais atividades da produção naquela época. A área urbana era comércio, importação e exportação. E a área rural, cultura de café e cana-de-açúcar. Aqui a gente tem ó, um gráfico dos habitantes, das populações, das maiores populações do país. E aí está pedindo para você escrever o nome dos países mais populosos do mundo segundo o gráfico na ordem decrescente. Decrescente. Então temos aí a China. Aqui, gente, essa questão fica bem ambígua. Se você olhar a ordem decrescente pelo mapa, pelo gráfico, desculpa, você vai escrever de trás para frente. Brasil, Indonésia, Estados Unidos, Índia e China. Mas se você pensar só aqui na questão ordem decrescente, é o quê? É do maior para o menor. Então, você vai botar na ordem que está aqui. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Qualquer uma das duas formas que você fizer, eu vou validar como correta, porque a questão realmente está ambígua, está com duplo sentido. E aqui, em que colocação o Brasil está? Em 5º lugar. Aqui no 3 era para procurar ó, as melhorias que tiveram nessa época. Água, esgoto, iluminação a gás. Número 4, qual importante fato ocorreu durante o reinado de Dom Pedro II na área econômica? O capital, que antes era aplicado para comprar escravos e foi utilizado para atividades econômicas, como comprar máquinas para melhorar as produções. Número 5 era para você pintar o nome das cidades que mais se desenvolveram. Foi Rio de Janeiro e São Paulo nessa época. 6, porque o brasileiro Ireneu Evangelista de Souza foi importante para o Brasil e que razão levou-o a receber o título de Barão de Mauá. Porque ele influenciou o desenvolvimento socioeconômico durante o Império de Dom Pedro II. Ele recebeu o título de Barão de Mauá porque ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades. Ele foi o inovador da época. E das atividades do Barão de Mauá, quais influenciaram as comunicações e os transportes? A instalação do cabo telégrafo submarino, que facilitou a comunicação com a Europa, e a construção da primeira ferrovia do Brasil, e a inauguração da Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas. E na 8, que tipo de indústria mais cresceu no Brasil nessa época? Foi a indústria têxtil. E o que ela produzia? Fios e tecidos. Ela transformava o algodão e a lã em fios e tecidos. Vamos então para a próxima. Como eu falei, a gente vai fazer engenhos de açúcar. Vamos fazer a correção da unidade toda. Página 165. SE para alternativas relacionadas aos senhores de engenho e para os escravos. Moradias grandes com vários cômodos. Senhor de engenho. Barraco onde viviam apenas uma única porta. Escravos. Não conviviam muito, eram separados devido ao trabalho do dia. Escravos. Eram chefes de família e a esposa e os filhos deveriam sempre obedecer-lhes. Senhor de engenho.
Aqui para você marcar o X nos elementos que a gente encontrava no engenho, que é o banguê, senzala, capela, casa grande e canaviais. Desembaralhando, a gente acha casa grande no 3 e aqui produtos que são feitos a partir da cana-de-açúcar, como rapadura, álcool, o próprio açúcar, a cachaça, né? Que é o álcool para consumir. Aqui no 5, gente, tem um probleminha, tá? Era para você colocar o nome. Até aí tudo bem, ó. Casa grande, a capela, a plantação de cana ou canavial, engenho, bangui. Aqui tá escrito senzala. Esse deveria ser o desenho da senzala, mas a gente sabe que a senzala não tinha janelas, tá? Esse desenho aqui está completamente errado, completamente equivocado. Você pode escrever senzala aí, mas eu quero que você faça um X em cima das janelas, porque as senzalas não tinham janelas para evitar a fuga dos escravos. E aqui era relacionando as partes ali do engenho, então a ordem vai ficar assim: 2, 1, 5, 6, 3 e 4. Aí a gente entrou na descoberta do ouro no Brasil. Aí era para você pintar os estados que se destacaram com ouro: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Desembaralhando, a gente vai descobrir o nome do país que ajudou, beneficiou com ouro, foi Inglaterra. E por quê? Porque a Inglaterra produzia e vendia mercadorias, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Então acabou se dando bem junto nessa descoberta do ouro aí. O quinto era o imposto cobrado por Portugal, correspondente a 20% do ouro encontrado no Brasil. Seguindo aí a linha, né? Lá nas letras, quem foi responsável pela descoberta do ouro no Brasil? Os bandeirantes. A mineração do ouro dependia dos escravos, eles que iam para os rios garimpar. Na época da exploração do ouro, os escravos passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque ficavam no rio procurando. Número 6. No século XVII, os bandeirantes descobriram jazidas de ouro na região das Minas. Procurem aí no dicionário o que significa jazidas. Então, jazida é um depósito natural de substâncias úteis, inclusive de combustíveis naturais. Número 7. O declínio da mineração aconteceu porque os mineradores não tinham tecnologia para explorar o ouro a uma profundidade maior. Eles precisavam de máquinas maiores que fizessem o serviço, essa procura, e eles não tinham, por isso acabou não dando tão certo. E ainda falando das minas, era para você pintar os retângulos que faziam comércio com a região das minas. Quem fazia, né? Os negros libertos, os mulatos e os brancos pobres. Completando aí, alguns escravos eram chamados de escravos de ganho porque trabalhavam vendendo mercadorias e tinham maior liberdade para se deslocar pelas vilas e cidades. Número 3, complete a sequência e descubra o século em que a população mineradora se desenvolveu bastante. Só seguindo ali, X, V, I, século XVIII. E aqui na cruzadinha também, que eu achei até um pouco equivocado esse exercício, porque no texto de vocês não vem, por isso que eu fiz esse vídeo aqui para ajudar nessa resolução. Era para completar. Para não precisarem abandonar a região das minas, muitas pessoas passaram a plantar alguns produtos, como milho, feijão e mandioca. Mercadorias de outras regiões no Brasil e até de Portugal também eram trazidas para serem vendidas na região mineradora. E aí você completa a cruzadinha com as palavras que você completou aqui. Assunto da aula de hoje, que já é o café. Então, a gente tem aí, assinale as alternativas corretas. Que problemas foram enfrentados por Dom Pedro II em seu reinado? Vários conflitos internos e os movimentos abolicionistas. As pessoas queriam que libertasse os escravos, não aceitavam mais a escravidão no país. Como vivia o sitiante? Ele vivia na dependência do fazendeiro. Eram pessoas que moravam em volta dos cafezais. Qual a solução encontrada pelos cafeicultores para solucionar a crise do Vale do Paraíba? Era comprar escravos do Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através de portos isolados no litoral. Mesmo tendo a proibição, né, da compra de escravos, eles queriam mais gente para trabalhar nas fazendas de café deles, então eles começaram a contrabandear e pegar escravos do Nordeste. Como era feita a limpeza nas áreas destinadas à plantação de café? Queimava-se a planta para arar e preparava a terra. Queimava-se a mata, perdão. É parecido com a técnica de coivara que os indígenas usaram, né? Ainda falando sobre o café, na página 177, Continente de onde o café foi trazido. Veio da África. Trabalhavam no cultivo do café escravos e imigrantes europeus.
Animais que transportavam o café até o porto, bois e mulas. Porque o café se tornou a principal atividade econômica no país durante a República, porque trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Em São Paulo foram formados os primeiros cafezais. Os imigrantes moravam em cortiços. O café era a principal atividade econômica durante a República. A estrada de ferro, Dom Pedro II, foi construída no Rio de Janeiro. E aí, com as palavras das linhas, você completa a cruzadinha. Complete adequadamente as afirmações sobre a expansão da produção cafeeira. Os escravos foram os primeiros trabalhadores nas fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus. Houve crescente migração de imigrantes para a região sudeste e o valor do café era bastante alto no mercado internacional. Ok? Aí a gente tem aqui ainda algumas mudanças que o café trouxe para essa época. E aí você tinha que escrever dentro do retângulo as indústrias que os fazendeiros paulistas começaram a abrir. Então, indústria de sabão, de bebidas, de alimentos, de papel e de tecido. Fazendo a continha e a subtração, a gente vai encontrar o ano. Realiza a subtração e descobre o ano em que havia no Brasil poucas indústrias, 1870. E aí o nome das construções importantes na cidade de São Paulo, que o café acabou favorecendo. A Estação da Luz, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, a Agência Central do Banco do Brasil e a Escola Caetano de Campos. Tudo isso estava bem aqui, no texto da página anterior. Aqui no 4 você tem que pesquisar uma imagem das construções citadas. E se você não tiver impressora para fazer em casa, para imprimir em casa, você pode desenhar. Olha aí no celular mesmo, abre no Google e desenha. Desenha e pinta, tá, gente? Aqui para completar no 5, com a expansão do café, muitos fazendeiros mudaram-se para as cidades. Surgiram indústrias de sabão, tecido, bebida, papel e alimentos. Que transformações ocorreram em São Paulo devido ao desenvolvimento do café? Casarões luxuosos foram construídos, a produção e o comércio cresceram, as ruas foram iluminadas, a eletricidade ajudou os bondes e as máquinas das indústrias a funcionarem. Aí a gente entra aqui na criação de gado. Os portugueses trouxeram para o Brasil bois e vacas que ajudaram no desenvolvimento dos engenhos de cana-de-açúcar. Desembaralhando as letras aí, em forma de partilha, que era o pagamento. Escreva o que era feito com o couro depois de retirado do boi. Ele era limpo e colocado para secar. Página 186, era para você ordenar ali os números e formar a frase. Os animais moíam a cana e serviam como transporte. O couro era utilizado para fabricar roupas e o leite e a carne eram usados na alimentação. Número 5, função dos vaqueiros. Amansavam, marcavam e ferravam, cuidavam dos ferimentos dos animais e levavam a boiada ao pasto. E aqui temos o período republicano para encerrar essa unidade. E o livro, né? Número 1, colocando as palavrinhas nos lugares certos. Na monarquia, o trono passa de pai para filho. Quando o rei sai, seu herdeiro, o filho, primogênito, por direito de hierarquia, assume o trono. A 2, o Brasil viveu no regime monárquico por 67 anos. 3, aconteceu a proclamação da República. Número 4, quem proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. A data da proclamação da República, 15 de novembro. A frase onde se descreve corretamente o que aconteceu com os membros da família imperial depois da proclamação da República. Eles foram expulsos do país. Leia a pergunta e marque a resposta certa. O que significa a Carta Magna? É a Constituição de um país. E número 8 aí, ordenando as frases, a ordem fica assim. 2, 4, 3, 1, 5. E aqui é a última página para você pesquisar no dicionário o que significa ditadura. E aí tem uma sugestão de resposta, que é um governo autoritário, exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, no qual se suprimem ou restringem os direitos individuais.
Aí embaixo, quais são as consequências de um povo quando há uma ditadura? Você vai escrever. Ou seja, o que acontece de ruim para as pessoas que moram no lugar que tem um governo de ditadura, o que elas deixam de receber ou de viver. E aí, quem era o vice nessa época? Marechal Floriano Peixoto. E quem governava na monarquia, o rei, o imperador, e na república, um presidente. Encerramos aí o nosso livro, nossa unidade 4. Espero que vocês tenham assistido até o final, porque deu um trabalhão fazer esse vídeo aqui, hein?